Bem-vindos à Lusac TV. Hoje tenho um novo colega que está a substituir a Ludmila. Carlos Jesus, bem-vindo. Obrigado. Como é que se sente hoje neste novo papel? Sinto-me bem, como papel de substituição. Muito bem, eu também me sinto bem. É um prazer para mim trabalhar com um profissional como o Carlos. Obrigado. Carlos, o que é que os nossos telespectadores podem ver hoje em casa? Duas entrevistas, sobretudo. Uma que eu fiz com Adelaide Vilela, poetisa da nossa comunidade, que mereceu um estudo da parte de uma doutoranda da Universidade de Florença, na Itália, coisa que desconhecíamos completamente e com certeza que vai surpreender muito dos nossos telespectadores. E também estarei à conversa com o Júlio Nadeau, um habitual colaborador do jornal Lusopress, que os nossos telespectadores também já devem ter visto em algumas emissões, sobretudo quando foi o lançamento da Lusac TV. Foi ele o pivô principal. Exatamente. E, portanto, ele vai-nos contar como é que ele, um canadiano-francês, um québécois pur laine, aparece aqui na comunidade portuguesa com um amor extraordinário que ele tem pela nossa língua e pelas nossas coisas. E ainda, Carlos Jesus vai estar, como todas as semanas, com o seu ponto de vista. Eu vou estar à entrevista com Norberto Aguiar, no Espaço Desporto, e ainda com Glenn Castanheira, que é o responsável, o presidente da Associação de Desenvolvimento da Boulevard de São Laurent. Portanto, temos um menu excelente, tenho a certeza que os telespectadores vão adorar o nosso programa de hoje. Fique desse lado. Até já. Até já. Hoje, aqui nos estúdios da Lusac, temos o prazer de receber uma poetisa da nossa comunidade, mas cujo prestígio já ultrapassou de longe as nossas fronteiras. E também nos orgulha de sublinhar o facto de ela ser uma colaboradora regular do jornal Lusopress. Temos connosco a Adelaide Vilela, poetisa, que ainda há pouco tempo nos deu um brilharete, não só da sua obra, como também de outros poetas que partiram, quando foi à altura do sarau da poesia que organizou na Casa dos Açores em Montreal, por ocasião do Festival Português Internacional de Montreal. Aqui, à minha frente, uma tese sobre Adelaide, uma tese escrita por uma doutoranda italiana da Universidade de Florença. E com os nossos telespectadores podem ver, e realmente é uma obra, inclusivamente, com uma bela apresentação, enfim, é uma tese de doutoramento, com a dedicatória, com o selo É capaz de explicar como é que surgiu esta obra dedicada a si? É quase que uma homenagem que me faz à Universidade de Florença, em Itália, que eu nem sequer conheço, que um dia destes vou lá para lhes agradecer pessoalmente. Acontece que a Universidade de Florença tem um departamento de literatura portuguesa e a doutora Michela Graziani, que é diretora do departamento de línguas lusófonas lá, telefonou para cá, para as Bibliotecas Nacional, Quebec e Canadá e pediu informações sobre um luso-canadiano ou uma luso-canadiana que estivessem distinguido a nível, ou destacado a nível internacional. E eles, talvez porque eu tenho um editor fora daqui, na América Latina, nomeadamente no Peru, e talvez porque talvez tenha simplesmente dito uma obra já vastíssima em poesia e prosa. Desculpa interrompê-la, mas já vai com quantos livros publicados? 7 e talvez umas 30 antologias minhas e de poetas do mundo. Agora, os 7 livros são meus, da minha autoria, sim. Portanto, foi graças a esse espólio que a Universidade do Quebec aconselhou o seu Quebec nome e Canadá, sim. para o estudo da exatamente. doutoranda. E esta doutora
faz então, depois de me ter entrevistado, que eu pensei que era simplesmente uma simples entrevista e que ela queria simplesmente mencionar-me e convidar-me, sei lá, para uma conferência, como eu estou habituada a ir por esse mundo além, pensei que fosse mais um convite. Não, qual não é o meu espanto que me chega aí esse livro que chama-se... La diversité nell'unità. Exatamente, e o primeiro capítulo é-me dedicado a mim, há aí outros escritores, entre eles Eduardo Lourenço, que prezo muito estar aí. Bem acompanhada. Muito bem acompanhada, muito feliz estou a estar aí no meio deles. Eu sou uma gota d'água no oceano de Eduardo Lourenço e de muitos outros que estão aí, mas estou lá e sei o que é importante. E devagar se vai ao longe. E depois ela, a doutora Michela, terminou o doutoramento dela e claro, ao ser diretora da TES, aconselhou uma das alunas dela, que é a Amélia, que me dedica a esta tese, falar de mim e da minha obra, porque por não ter tido tempo de aprofundar realmente quem eu sou, de onde venho, para onde vou, apesar de me ter dedicado quase aquele livro todo, ela aconselhou então a sua aluna de fazer uma tese sobre a minha vida e a minha obra. E realmente a tese está fala totalmente de mim, da minha vida, da minha obra, e ela até pede para que as pessoas que me conhecem em Portugal e na América Latina lhe mandem cartas a falar de mim, notas, e um dos meus editores está aqui, há um comentário dele no fim desta tese. E foi assim que me deixou... que eu sinto bastante como português, não só também para além da amizade, que me sinto tocado realmente por esta prova de apreço, vinda de tão longe. Geralmente é preciso vir de longe para ser reconhecidos os valores que temos cá dentro, não é? Eu estou a ver que trouxe consigo alguns dos muitos livros que publicou. Qual tem sido a apreciação da sua obra? Já não falo dentro da comunidade. Sido uma mulher privilegiada. Tenho fãs, tenho amigos que me seguem desde o lançamento deste livrinho que eu chamei Versos do Meu Jardim. E já lá vão muitos anos, já lá vão 20 e tantos. Tenho amigos que me seguem desde então. E posso lhe dizer que este livro é a segunda edição, este está esgotado, 1000 livros já tenho poucos, este eu tenho poucos livros também, este está praticamente esgotado, que foi o último que... Horizontes da Saudade. E tenho que fazer, assim como este também está esgotado, este também está esgotado, foi o segundo. Versos do Portanto, Meu Jardim. tenho tido, digamos, não sei se possa dizer sorte, porque as pessoas compram bastante os meus livros daqui e de além-mar. Pedem-me, telefonam-me para mandar livros. Não foi preciso que chegasse o Facebook para realmente ser conhecida. E as pessoas apreciam a minha poesia. Mas a Adelaide Vilela tem mais talentos do que o de ser poetisa e de ser a colaboradora do jornal, portanto, para além da escrita. Há também um talento que não falou, que é quase, não é segredo, mas que é menos conhecido. Você também é fotógrafa. E tem tido várias exposições internacionais. Quer dizer, conte lá. a minha profissão, eu formei-me em jornalismo aqui há 20 anos ou 22 anos. Sou jornalista pela arte. Fiz alguns cursos de fotografia por amar a fotografia. Quais são os projetos a breve prazo que tencionam levar a efeito, tanto do ponto de vista poético como do ponto de vista fotográfico? Vou levar a minha exposição, já fiz em Portugal, uma exposição de fotografia na Câmara da Covilhã. E foi bem apreciada. Posso dizer-lhe de antemão que a exposição deveria ter ficado 5, 6 dias e ficou por 3 semanas. Portanto, no México, é significativo. Na Universidade de Morelos, no México, devia ter ficado também por 3, 4 dias e ficou 1 mês. Mandaram-me depois as fotografias para cá. Isso traz-me bastante satisfeita, o resultado é sempre positivo. Agora, eu quero levar a minha imagem, a minha exposição que se chama Imagem de Alma Lusitana. Quero fazer a exposição aqui na Zona Leste de Montreal e quero levá-la a Portugal no próximo ano, assim como fazer o lançamento do meu livro no fim deste ano, do meu próximo livro que já está em andamento,
e levá-lo a fazer um lançamento também em Portugal no próximo ano. O meu próximo livro já está quase terminado. Antes de terminar, queria fazer só uma pergunta. Quer na poesia, quer na fotografia, quer nos seus artigos, portanto, pela palavra, qual é o tema que vem mais frequentemente, que a inspira mais frequentemente? Há muitas coisas que me inspiram, mas o tema amor, felicidade, sei lá, a paz, porque eu pertenço a uma associação pela paz do mundo, a duas delas, mas uma delas é muito importante. Se houver um conflito qualquer no mundo, talvez tenha que ir ajudá-lo a resolver. Pertenço, isso não falei, porque não vale a pena, né, falar de tudo, mas o tema amor, paz, embala-me bastante. Muita gente diz, os teus artigos todos levam prosa. Sei lá, todos levam paz, talvez. Se levam prosa, se levam poesia, porque me sai naturalmente, não é porque eu queira escrever desta maneira assim. É porque eu, quando faço as coisas, faço-as com o coração, e faço-as com o coração em paz. É isso que devíamos todos nós fazer na nossa comunidade portuguesa de Montreal, levarmos para qualquer lado onde vamos, em qualquer lado onde estejamos, levar paz e amor no coração. É isso que eu tento fazer, e é isso que eu tento expandir, e é isso que eu tento revelar em mim e tentar transmitir aos outros. Obrigado, Adelaide Vilela. Foi realmente um prazer enorme estar consigo e poder, portanto, divulgar esses talentos à nossa comunidade. E para os nossos telespectadores, pedimos que fique mais uns momentos, nós voltamos em breve. Bem-vindos ao Lusac TV, mais uma vez. O nosso convidado de hoje, aliás, o meu convidado, é Glenn Castanheira, é diretor-geral da Sociedade de Desenvolvimento da Boulevard de Saint-Laurent. Disse bem? Disse muito bem. Bem-vindo, Glenn, Obrigado. boa tarde. É um prazer tê-lo aqui connosco. Prazer estar aqui consigo. Como é que está a situação da Avenida ou da Boulevard de Saint-Laurent, em termos de desenvolvimento económico? Está bem desenvolvida? Qual é a perspectiva de uma das principais avenidas de A Montreal? principal, seja nem só a mais antiga artéria da Vila de Montreal, mas é até hoje a rua principal de Montreal. Portanto, a Main de Montreal está hoje bem, não está no seu top, mas comparando a situação da economia da América do Norte e da situação das artérias comerciais de Montreal e do resto da América do Norte, está, como se diz em francês, elle tire son épingle du jeu. Ça veut dire? Que quer dizer que no contexto económico que está agora, ela está bem. É caro alugar uma loja na Boulevard Saint-Laurent? É caro se se compara, por exemplo, com uma rua comercial, vamos lá buscar a Castelnau, que está na Villeray. Claro que é muito mais caro o pé quadrado na Boulevard Saint-Laurent do que na Castelnau, mas também a chalandagem é muito maior na Boulevard Saint-Laurent do que nas outras artérias. Portanto, depende do negócio que quer abrir. Portanto, é uma boa avenida para se abrir um negócio. Amém, absolutamente. E se fazer dinheiro. Se fazer dinheiro, se tem um bom negócio. Porque vamos lá, acontece muitas vezes, não é só de abrir um negócio que faz o sucesso. Há muita gente que pensa que pode abrir um negócio. O local ajuda, os vizinhos ajudem, o dono do prédio também ajuda e o comerciante, claro que faz toda a diferença. Quais são as atividades que foram desenvolvidas com mais destaque nos últimos meses? Então, nos últimos meses, tivemos, claro, o Grand Prix. Isto para fazermos um balanço. Sim. Portanto, já é o segundo ano onde o Boulevard Saint-Laurent começou a sua nova estratégia de desenvolvimento económico. Começou em 2013, quando eu cheguei lá em janeiro, pusemos em ação o novo plano de desenvolvimento económico. Portanto, foi o segundo ano e então onde podemos melhorar certas das iniciativas que pusemos para a frente. Começamos com o Grand Prix, claro, a F1. Este ano foi um recorde. Tivemos no Boulevard Saint-Laurent 500.000 pessoas em 4 dias. Foi um sucesso absolutamente incrível. Sabendo ainda mais que Montreal todos os anos tem cada vez mais atividades para a Grand Prix, portanto a competição é cada vez maior. Mesmo com essa competição, o Boulevard Saint-Laurent conseguiu sair on top, quando se diz em inglês, e tanto que recebemos uma delegacia do Bureau du Tourisme de Singapura que vieram para Montreal para estudar os eventos de Montreal e decidiram ficar na Boulevard Saint-Laurent. E estamos agora em discussão que era para eles ajudar a calcar o que está feito na Boulevard Saint-Laurent
na Singapura, que querem fazer o mesmo estilo de evento, com uma participação dos comerciantes e ter atividades para o público, não sejam só como se encontra em certas artérias, onde é só carros e só mulheres de mini-saias. Às vezes é bom ter uma coisa que refleta a cultura local, e o que nós fizemos na Boulevard Serra nos deu uns resultados muito interessantes. Próximas atividades. Próximas, tivemos... Principalmente no verão 2014. Exato, então logo a seguir o Grand Prix tivemos o Festival Mural, não se esquecer, tivemos mais de 700 mil pessoas que vieram, foi outra vez outro sucesso. E o que está a chegar agora é o Mixart. O Mixart vai-se passar do fim de semana do 21 de agosto, é o último evento do verão na Boulevard Saint-Laurent, de fechar a rua. É um evento, é uma feira, onde se fecha a rua, os comerciantes saem, claro, para aproveitar e fazer as compras da entrada, não é? Tem muitos especiais e coisas assim. E, ao mesmo tempo, temos uma programação artística, onde vamos ter mais de 70 artistas, que seja artistas de rua, ou cantores, ou fanfaras, que vão fazer animação durante o fim de semana todo. É em toda a avenida ou centra-se? Da Boulevard Saint-Laurent, entre a Sherbrooke e a Avenue Mont-Royal. Que é onde é sempre o auge das atividades. Exato. Muito bem. Exato. Há algum site onde as pessoas, a população e até os comerciantes possam consultar para que possam estar a par das atividades? Sim, lançamos agora em maio o nosso novo site www.boulevardsaint-laurent.com. Pode-se encontrar lá nem só o repertório com todas as empresas da Boulevard Saint-Laurent, mas também vai encontrar todas as atividades. Vão encontrar também percursos que fizemos juntos com pessoas conhecidas, seja Claudine Prévost, Claude Deschênes. Vamos ter também o Denis Kader, que vai fazer o seu próprio parcours, que é para saber quais são os sítios preferidos das pessoas, celebridades, e com diferentes maneiras de explorar a Boulevard Saint-Laurent. E temos também, claro, todas as notícias que se passam no Boulevard Saint-Laurent, e temos uma secção eventos que explica os eventos que estão a chegar na Boulevard Saint-Laurent durante o ano todo. Porque, claro, há muito mais que as feiras, há muitas atividades que fizemos o ano todo para animar a artéria que é a Boulevard Saint-Laurent. Como é que funciona esta associação? Podemos dizer que é uma associação. Como é que funciona? Se eu quiser, posso ser associado? É preciso ser comerciante? Há custos? Quais são as vantagens? Como é que funciona? Quer-nos explicar? Há custos, claro que todo há custo, não há nada de borla neste mundo, já sabemos isso tudo. A Associação do Boulevard Saint-Laurent é considerada uma SDC. É uma organização que é reconhecida e criada através das leis da província e da Câmara Municipal. Quando uma associação, uma SDC, é criada, é delimitada uma zona. E nesta zona, qualquer negócio, qualquer place d'affaires, que se diz em francês, qualquer local que é comercial, faz parte dessa associação, que é obrigatório. Então, é, enfim, um sindicato. E este sindicato votam um budget para fazer projetos, seja feiras, seja desenvolvimento económico e seja representação. Este budget depois é dividido através dos membros todos que lá estão. Claro que mais membros que há, mais fácil é para ter projetos e sem ter que pagar cotizações muito altas. E é tratado pela Câmara Municipal, que vão buscar através das taxas e nos dão a seguir esses montantes para fazer os projetos que são votados todos os anos. Os comerciantes reuniam-se, agora o nosso próximo é no dia 16 de setembro, reuniam-se, votam o budget, o plano de ação, depois tem o Conselho de Administração, que é votado dentro das Assembleias Gerais, para controlar o diretor, neste caso, através do ano todo nos projetos que se passam. E depois o trabalho do diretor é realizar as ambições dos membros. Há quanto tempo é que está nesta associação? Como é que surgiu na sua vida esta associação? Se diz em inglês um fluke. Aconteceu. Comecei na associação como membro do Conselho de Administração quando estava no Cocorico. Eu era, com a minha mãe, ocupava-me do restaurante Cocorico, e foi em 2006, as coisas estavam indo muito, muito mal na Boulevard Saint-Laurent, logo a seguir das obras, portanto todos se lembram-se, e abriu um espaço no Conselho de Administração, pedir-me para participar. Isto porque já era ativo, não? Já era ativo nas assembleias, com os comerciantes, a comunidade do Boulevard Saint-Laurent é uma grande família, não é? É uma aldeia, as pessoas conhecem-se, ajudam-se. Fortemente portuguesa? Já não, já foi. Já não, agora é uma minoridade. Raros são esses empresários grandes, como a Helena,
que voltou com o restaurante português na Boulevard Saint-Laurent, mas há cada vez menos Portugueses. Há cada vez menos portugueses. Mas tem há cada alguma vez menos. justificação ou é por acaso? O lusitano agora já não é tão comerciante como era de antes. Antigamente o português ia para negócio porque era a única opção que havia. Não tinha educação ou não Formação. tinha formação, então tinha O negócio que... era a coisa mais rápida. Vai lá, era mais uma obrigação. Hoje em dia, vítima do seu próprio sucesso, os pais portugueses mandaram os filhos para a escola, os filhos foram para a escola, então porquê? Trabalhar outras 70 horas profissões. por semana, quando pode ser médico, arquiteto, trabalhar nas obras, seja o que for, ter um trabalho normal. Normal porque ser comerciante não é uma vida fácil. Mas então o que faz que portugueses, tanto como italianos, tanto como gregos, já cada vez menos no negócio. Agora, hoje em dia, o que é interessante é que essa nova geração de comerciante que chega, decidam de ir para negócio por vontade. É uma vontade de ser comerciante, é uma vontade de abrir um restaurante, um bar. Fazem porque amam e não porque é uma obrigação para sobrevivência. E aí é que temos comércios interessantes, seja o Appartement 200, o Sugu, que abriu o Big in Japan, o Bummes, que é uma loja que vende roupas para crianças, ou o Portugal, que a Helena abriu com uma vontade e fez lá uma coisa absolutamente incrível. E muito bom. E muito bom. Voltando à primeira questão, Sim. eu gosto muito de fazer várias questões dentro da mesma. Como é que lá. surgiu então? Portanto, estava no Conselho de No Conselho de Administração Administração, e depois é que foi convidado para diretor. Sim, porque o Boulevard Saint-Laurent teve uma instabilidade desde 2006, onde passou 3 diretores-gerais em 6 anos. Essa falta de estabilidade teve consequências horríveis na credibilidade da associação e nos projetos que nunca eram bem tratados. Claro que em 2 anos passa de um diretor para outro, quando vem tempo de representação com a política e com a gestão dos projetos, há uma falta de estabilidade, não pode ser. Portanto, não tínhamos diretor-geral e eu tinha tomado a decisão em 2012 que ia deixar o restaurante. Eu já estava com a tropa, já estava no imobiliário e ia-me concentrar nesse aspecto e ajudar a minha mãe à distância de vez em quando. Quando o Conselho de Administração soube disso, em julho de 2012, Glenn Castanheira, vai lá, toma lá o Boulevard Saint-Laurent, 6 meses, tapa lá os buracos e ajuda-nos a encontrar um diretor-geral. Cheguei lá e em 6 meses, aliás, em 1 mês vi que havia muito trabalho para fazer e que 6 meses não era suficiente para tapar os buracos e que, aliás, ninguém queria aquele emprego. Sabemos que trabalhar para uma organização não é muito o salário que atrai, é mais a oportunidade, mas a carga de trabalho e o salário, os problemas e uma pessoa que não é comerciante, porque o problema também sempre foi isso. Tínhamos, desde 2006, pessoas muito competentes que pegaram na posição de diretor-geral, mas é preciso um comerciante para entender o comerciante. Vamos a ver brevemente, quem sabe, na Boulevard Saint-Laurent. Sabe-se lá. Você é em casa, nós vemos-nos sempre por aqui, na Lusac TV. É um prazer. Até já. Temos hoje connosco um personagem, podemos dizer assim, muito importante na vida do Lusopress e também da Lusac TV, porque ele tem colaborado connosco. E ainda por cima, não é português. Estou-me a referir ao nosso colaborador Júlio Nadeau, que seguramente muitos dos nossos leitores do Lusopress e da Lusac já devem ter ouvido falar ou visto escrito o seu nome. Júlio Nadeau, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Et je suis sûr que la plupart de nos téléspectateurs, et comme d'ailleurs nos lecteurs, sont curieux de savoir comment ça se fait qu'un Québécois, pur laine, se trouve à collaborer avec les Portugais dans une œuvre de divulgation de la langue portugaise, que c'est finalement la finalité du journal au prime abord. Comment ça arrive? Bon, plusieurs personnes me posent la question ou encore me disent es-tu portugais ou ta grand-mère doit être portugaise? Non, en fait, ça remonte à assez longtemps. J'enseignais à Hong Kong au début des années 70. Et un jour, un jeune Chinois, mais physiquement là, 100% chinois, est venu me voir et m'a dit « Mr. Nadeau, je suis portugais. » Alors, je l'ai regardé. J'ai dit « Ah bon, t'es portugais? » Oui, il dit « Je suis né à Macao. » Ah, alors j'ai demandé de m'amener dans sa famille, chez son oncle à Macao, et c'était en 1972.
Et Macao, à cette époque-là, c'était le vieux Portugal et c'était la vieille Chine aussi. C'était une ville vraiment débranchée, déconnectée par rapport au restant de la Chine et Hong Kong. Après ça, j'ai commencé à faire du journalisme en 64, enfin quelques années plus tard. Et en 74, je suis allé voir les gens de la TAP ici à Montréal et je leur ai dit, avec un billet d'avion de courtoisie de journaliste, je vais vous écrire un papier sur le Portugal. Ils m'ont dit, oui, d'accord, mais vous écrivez uniquement sur le tourisme. Ah, je dis, aucun problème. Alors, il faut dire que c'était avant le 25 avril. C'était au moment du 25 avril. Alors, je suis arrivé à Lisbonne en mai 74, un mois après. Il n'y avait aucun touriste à Lisbonne, mais vraiment aucun. J'étais un des seuls étrangers. Il y avait les blindés dans la rue, les graffitis, Spinola par-ci, le Parti communiste, etc. Évidemment, quand je suis revenu, il n'était pas question de faire un article sur le tourisme. J'ai fait un article très, très politique dans Québec Presse, OK? Gérald Godin, etc. Alors, j'ai fait un long papier et j'ai retrouvé aussi immédiatement des Portugais de Montréal que j'avais rencontrés à Lisbonne et qui m'ont dit « Viens expliquer ce que tu as vu là-bas de ton point de vue, parce que la communauté portugaise à Montréal en 1974 est très ultra-conservatrice. Pour eux, tout ce qui se passait à Lisbonne, c'était... Ils avaient peur du communisme. C'était la fin du monde. C'était la fin du monde. Ils avaient vraiment très, très peur. En tout cas, la fin d'un certain monde qu'ils avaient connu. Oui, puis même les Américains avaient peur que le Portugal bascule. C'est ça. Bon, donc, pendant quelques années, j'ai côtoyé des Portugais de Montréal. Bon, les rapports ont été très sympathiques. Après, entre-temps, bon, je suis retourné à Macao d'autres fois. J'ai travaillé sur un musée de Macao à Lisbonne. Donc, je suis retourné je suis allé quelques fois à Lisbonne, à Macao. Et en 1996, lorsque l'Usopresse a commencé, j'avais fait ami avec le seul Portugais, d'après moi, qui connaissait Macao. C'était Amilcar Martins, qui était venu à un exposé que j'avais fait sur Hong Kong et Macao à l'Université de Montréal. Et Norberto Aguiar lui avait demandé d'envoyer des photos pour un article qu'Amilcar avait écrit sur Macao. Donc, je suis revenu ici porteur de photos. Hein. 96, l'Internet, tout ça, ça a commencé à peine. C'est ça, ça n'existait pas. Alors, j'ai rencontré Norberto, sa femme à Radio-Canada. Et d'ailleurs, j'étais en train on faisait le montage d'un reportage sur Macao à ce moment-là. Et Norberto m'a dit, bon, on part d'un nouveau journal, tout ça. Et en décembre 1996, quand il y a eu le lancement du journal, c'était à l'hôtel Lord Berry, sur la rue Berry. Et je me suis retrouvé là avec beaucoup de Portugais que je connaissais. C'était vraiment fantastique parce que je me trouvais en pays de connaissance avec des vieux amis que j'avais rencontrés à Lisbonne, dans la communauté ici. Et Norberto m'a dit « Ah, tu travailles pour RDI, Radio-Canada, il faut que tu travailles avec nous. » aussi. C'est comme ça, en fait, que j'ai commencé un peu cette aventure de travailler dans un journal. Et je dois spécifier une chose importante, je n'écris pas en portugais. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que notre interview se passe en français. Oui, c'est ça. Bon, oui, exactement. Donc, j'écris en français et Victoria Faria, que vous connaissez très bien, votre épouse me traduit de façon magistrale en portugais. Ce qui fait que beaucoup de gens me disent « Mais comment ça se fait? Tu écris très, très bien en portugais, mais tu ne parles pas portugais. » Mais je le lis quand même. Mais il faut dire pour nos téléspectateurs que toi, tu fais question parce que tu lis le portugais et tu lis très bien. Tu fais question qu'on t'écrive toujours en portugais. Et si par hasard on t'écrit en français, tu commences à crier « Paf, en français, écris-moi en portugais !» Ben oui, c'est ça. Je demande à mes amis de m'aider en m'écrivant en portugais. Et même si c'est un long texte, j'arrive à comprendre parce que, bon, j'ai fait du latin, un peu d'espagnol, français. Bon, c'est quand même facile. Mais pourquoi je continue? Parce que, bon, d'abord parce que une bonne partie de ma vie, j'ai travaillé comme journaliste à la presse, à la Pige, à Taïwan, un peu partout.
Au Devoir aussi, je t'ai lu au Oui, Devoir. oui, un peu partout. J'ai fait de la pige vraiment partout. Chaque fois qu'il y avait une grève à la presse, On t'appelait. j'allais travailler ailleurs. Donc, c'était un petit milieu. Mais je dois dire, et ça, je ne dis pas ça pour, pour vous flatter ou flatter les gens de la communauté portugaise. Je travaille avec des Portugais, avec les journalistes de l'USOPresse et de l'USAC TV parce que les Portugais sont des gens sympathiques. Et je ne dis pas ça pour vous flatter, Non, là, non, c'est merci. vrai. Parce que dans beaucoup d'années... Ma mère est d'accord. Ma mère aussi. Mais depuis toutes ces années, j'ai jamais eu un seul accrochage, un seul froid avec qui que ce soit. Les Portugais sont des gens très respectueux et je me sens très bien. Et je pense que pour moi, de défendre la langue portugaise, c'est un peu comme défendre la langue française contre l'anglais. Ah ouais. Je pense qu'on mène un peu Le le même même combat. combat. OK. Mais aussi, j'ai été quand même plus actif par moment. Je suis allé aux Açores et les contacts que j'ai établis... Et tu as fait à un moment donné un travail exceptionnel à l'occasion de l'Expo 98. Il faut que tu racontes ça. Oui, bien c'est ça. Ça a été un point fort. Alors, on avait de l'argent du gouvernement du Québec. Il y avait un fonds de tiroir et quelqu'un m'avait dit, est-ce qu'il y aurait un projet d'ordre interculturel qu'on pourrait mousser, qu'on pourrait payer avec ça? Alors, j'avais dit, écoutez, pas de problème. Je suis votre homme. Ah oui, c'est ça. Avec les Portugais, je peux vous arranger ça. Plus facile qu'avec les Chinois, finalement. Parce qu'avec les Chinois, bon, je dois dire que les journaux sont plutôt des entreprises commerciales qui ne couvrent pas beaucoup l'actualité ici. Alors, on a formé une petite équipe avec Norberto, avec un autre Portugais et un autre Québécois comme photographe. Et on est parti à 4 à Porto, à Lisbonne et aux Açores. Ça a été un voyage absolument fantastique. Et ça a été un cahier spécial sur le Portugal qui a été distribué partout au Québec par la presse, par d'autres journaux. L'USOPresse aussi. Oui, on a oui. Et j'avais insisté pour qu'on fasse un reportage sur le Portugal moderne. Donc, Ouais. pas de fado, pas de produits anciens, pas les Açores de la traduction, absolument rien, nouveau, moderne, etc. Et je pense qu'on a bien atteint notre but. Et les Portugais qui regardaient ça disaient « c'est pas le Portugal qu'on voit dans des guides touristiques. » Je voulais montrer les Açores modernes, Porto moderne et tout ça. Sauf quelques incontournables quand même. Bon, quelques artistes, le vin, bon, ça, on ne peut pas y échapper. Peut-être que là, j'ai finalement livré la marchandise que j'avais promis à la table au début. en 1974. Ouais. C'est venu un peu plus tard. Et maintenant, comment tu vois ton travail avec les Disons, je suis un peu le journaliste, un peu à tout faire. Aussi, il y a des dossiers un peu plus qui demandent un peu plus de travail. Et je trouve absolument formidable que l'équipe de l'USOPresse, une partie de l'équipe fasse l'USAC TV. Et je pense que notre philosophie à laquelle j'adhère spontanément, c'est de couvrir l'actualité au Québec ici. Bon, vous êtes portugais, moi je suis québécois, mais on vit ici. On fait pas simplement repiquer des articles, des images, des reportages qui se placent là-bas. Non pas que ça ne nous intéresse pas, mais si on ne fait pas la couverture locale, qui va le faire? C'est d'ici qu'on vit, c'est d'ici qu'on doit s'occuper. Oui, exactement. Et je pense que les Portugais du Québec qui sont un peu partout se retrouvent très, très bien dans ces reportages-là parce qu'on parle d'eux. Oui. Jules Nadeau, ça fut un plaisir immense, pour ne pas dire un immense plaisir, comme j'ai l'habitude de dire à la blague, mais le temps nous presse et je suis sûr que nos téléspectateurs aimerions savoir davantage. Une autre fois, je suis sûr que tu seras avec nous encore. Je vais l'écrire. D'accord, oui. Obrigado. Ma parole, de nada. Senhores telespectadores, por hoje é tudo com o nosso amigo Júlio Nadeau. Nós vamos estar de volta dentro de momentos. Até já.
Portugal celebra este ano os 800 anos da língua portuguesa. Quer isto dizer que a língua portuguesa nasceu há 8 séculos? Claro que não. As línguas não nascem assim do dia para a noite. O que quer dizer é que em 1214, quando o terceiro rei de Portugal, Dom Afonso II, escreveu o seu testamento, resolveu escrevê-lo na língua portuguesa, que se usava na altura. E, por conseguinte, este é o documento mais antigo que existe sobre a existência da língua portuguesa como veículo escrito, porque até então só se escreviam os documentos oficiais em latim. Ora, a língua portuguesa existia muito antes disso, para que o rei se tivesse dado ao trabalho de escrever o seu testamento em português, que era a língua galaico-portuguesa, porque era a língua que se falava no território que hoje ocupa Portugal e o da Galiza, é porque a língua já tinha uma gramática, já tinha um vocabulário, já tinha uma estrutura de tal modo importante que o rei preferiu a sua língua normal, falada, do que o latim. Por conseguinte, passaram-se 800 anos, passaram-se 8 séculos. E quando nós olhamos o caminho que a língua portuguesa percorreu desde há 8 séculos a esta parte, desde esse documento, o famoso documento escrito que existe, até agora, realmente nós surpreendemos de espanto com a propagação que a língua teve em todo o mundo, a tal ponto que hoje é considerada entre a quinta ou a sexta língua mais falada em todo o mundo. Há certos debates se é a quinta ou a sexta, porque uns dizem que a quinta é o árabe e outros dizem que é o português. Aliás, até é neste momento uma exposição do Instituto Camões na Alemanha que diz que é a quarta, mas enfim, acho que aí estão a exagerar um pouco. Mas seja como for, realmente a língua portuguesa teve uma expansão tão grande, que nos admiramos todos. Se nós olharmos para países com muito mais importância estratégica, com muito mais radiação cultural, intelectual, nós vemos países, e com a mesma antiguidade que Portugal, nós vemos países que nunca tiveram o alcance linguístico que teve Portugal. Estou a lembrar-me de uma França, ou de uma Alemanha, ou até mesmo de uma Itália, que embora sendo uma entidade política moderna, mas que o espaço italiano sempre existiu, e não obstante a projeção das grandes universidades, dos grandes impérios comerciais, esses países nunca tiveram a projeção que Portugal, que a língua portuguesa teve. E isto graças realmente ao período das descobertas portuguesas. E foi assim que a nossa língua viajou por todo o mundo e se tornou no primeiro veículo da globalização ou da mundialização, se quisermos. Há um escritor, jornalista, professor brasileiro que vive em Portugal e que tem andado a fazer uma campanha muito interessante. Segundo ele, devia-se fazer tudo o possível para fazermos com que a segunda língua falada nas escolas estrangeiras seja o português e não o espanhol. Isto, sobretudo, na América do Norte tem uma certa razão de ser. E ele diz porquê? Porque quando se fala espanhol, praticamente só se aprende espanhol. Mas quando se aprende o português, também se aprendem outras línguas. Ele explica. É que o português, naturalmente, é capaz de compreender 80% do espanhol. Porque 80, 85% é a raiz comum que existe entre a língua portuguesa e a língua espanhola. E o português também é capaz de compreender aproximadamente 40 a 45%, naturalmente, da língua francesa. E até mais do que isso, talvez 50% do italiano. E quase outro tanto do romeno. Porquê? Que o português é capaz de compreender as outras línguas e a recíproca não é verdadeira. Isso explica-se. Explica-se, todos nós sabemos que um português é capaz de compreender o espanhol, mas o espanhol compreender o português já é outra história. Porquê é que é assim? É que a língua portuguesa, sobretudo aquela que se fala em Portugal, é uma língua muito rica em sons, em fonemas. Enquanto, por exemplo, o espanhol
tem 5 vogais orais, A, E, I, O, U. O português, a essas 5, junta-lhe mais 4 nasaladas. Aqueles ans, ons, ens, são vogais que nos saem pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo, o que é muito difícil para pronunciar para um estrangeiro, por um lado, e difícil também de compreender. Por outro lado, o espanhol, por exemplo, tem 2 fonemas que nós não temos, que estou-me a lembrar, que é o th, como tharilhas, que se pronuncia com a língua a bater nos dentes, e tem o J aspirado de Don Juan. Nós não temos, mas qualquer português, sem esforço, é capaz de dizer tharilhas e é capaz de dizer Juan, Don Juan. Já um espanhol, se lhe pedirem para ele pronunciar um melão, 2 melões, caracóis, os aviões, o avião, a avelã, ele não é capaz de pronunciar esses sons porque são sons muito específicos da língua portuguesa. Por conseguinte, ele diz, quando se aprende espanhol, só se aprende espanhol, mas quando se aprende português, estamos a ser capazes de, naturalmente, aprender outras línguas e facilitar a comunicação. E daí eu falar de uma espécie de interlíngua, a que ele chama o portunhol, que é uma mistura de português e de espanhol. E que com esse portunhol nós abriríamos o mundo não só aos 200 e tal mil, quase 300 mil milhões de falantes de português, mas também ao quase ao dobro de falantes de espanhol. É claro que isto é, de certo modo, uma utopia, querer forçar, seja quem for, a aprender ou escolher a língua segunda como a língua portuguesa. Mas tem uma razão de ser, justifica-se. Por outro lado, perguntam nesse caso porque é que não se ensina o português do Brasil em vez de se ensinar o português de Portugal. E ele explica também, é que o português do Brasil, apesar de ter uma estrutura sintática, gramatical muito semelhante ao do português, praticamente 100% portuguesa, tem uma estrutura fonética já ligeiramente diferente. É que, por exemplo, enquanto que o português em Portugal tem 9 vogais fonéticas, portanto as tais 5 orais e as 4 nasais, o brasileiro só tem 7. E o português tem 19 fonemas consonânticos e o brasileiro só tem 13 fonemas. Portanto, tem um registro fonético menor. E quanto maior é a riqueza fonética de uma língua, maior é a capacidade que ela tem de se exprimir noutras línguas. E por conseguinte, e já com certeza isso aconteceu com muitos de vocês, de ouvir dizer, os portugueses têm uma grande facilidade para as línguas. Ora, essa facilidade natural vem do facto de que nós, desde crianças, aprendemos a modular os sons, e para isso é preciso desenvolver os músculos que modelam a voz, os sons, de uma maneira a pronunciar vários tons nas nossas vogais, coisa que outros países não têm. Da mesma maneira que para um ocidental é praticamente quase impossível, sem grande esforço, aprender a falar na idade adulta, a falar o chinês, o mandarim ou qualquer outra língua oriental, ou mesmo árabe, por causa que a colocação da voz tem que se aprender muito jovem e nós não temos essa capacidade, não aprendemos. Mas em termos de línguas ocidentais, nós realmente, se nos aliarmos com o espanhol, passaríamos a ser, o tal portunhol passaria a ser a língua mais importante em todo o mundo. Ora, isto não é o que vai acontecer, porque há muitas considerações de outra ordem que faz com que uma pessoa escolha o português de Portugal ou do Brasil ou escolha o espanhol em vez do português. Mas o que nós podemos fazer no nosso pequeno âmbito de divulgação da nossa língua, mas sobretudo da nossa língua falada em Portugal, é de fazer com que os estrangeiros, os quebequenses, os canadianos, compreendam que realmente há um trunfo a mais a aprender português. É que ao mesmo tempo estão a aprender 80% do espanhol, estão a aprender mais 30% ou 40% do italiano e mais 30% ou 40% do romeno. Vale a pena? Acho que sim, que vale a pena. Em todo caso, é este o meu ponto de vista.
E agora, espaço desportivo com o Norberto Aguiar. Bem-vindo, Norberto. Novidades para hoje? Bem, hoje eu vou falar um pouco da carreira das 3 equipas canadianas, para dizer que neste momento estamos praticamente a meio do campeonato e a equipa que está melhor classificada é o Toronto FC. Está na zona, portanto, está em terceiro lugar da liga e com bastas possibilidades de se classificar para aquilo que se chama as eliminatórias de fim de ano, que é o que dá acesso ao título de campeão da MLS. Muito bem. O Whitecaps também está bem lançado, mas sente-se que ainda tem algumas dificuldades, mas tudo leva a crer que é possível que também o Whitecaps da cidade de Vancouver possa se classificar. Agora, quem tem muitos problemas neste momento é o Impact. O Impact está na última posição da sua zona, que é a zona este, mas também da liga ao completo. Portanto, E porquê? A que é que se deve estes problemas? Bem, deve-se que há muitos jogos que eles têm perdido por um jogo. A equipa é boa? Bem, a equipa é razoável. Eu acho que as equipas são boas se estão bem classificadas. Se estão mal classificadas, não são boas. Claro. Mas a verdade é que o Impact tem perdido jogos no último minuto, ultimamente perder 3 jogos no último Às minuto. vezes é um bocadinho de falta de sorte. Falta de sorte, talvez alguma inexperiência, descuido, pensar-se que o jogo está controlado e depois acaba-se por ter a surpresa de perder o jogo no último minuto. Neste caso, realmente o Impact, a continuar assim, não se classifica. O ano passado classificou-se no primeiro ano de MLS. Este ano que pensava-se que se ia classificar com mais facilidade, porque não se esqueça que o ano passado o Impact classificou-se com 1 golo. A diferença foi apenas 1 golo que fez classificar a equipa. Portanto, este ano eles não queriam viver esse problema. Só que agora a equipa está em vias de nem sequer se qualificar. E, na minha opinião, com certeza que não se vai classificar para desgosto de todos aqueles que seguem a equipa de Montreal, o nosso caso e outros que vivem aqui. Depois, na Liga, há equipas que se estão a distinguir. Por exemplo, o DC United, que o ano passado ficou em último lugar, este ano está praticamente no primeiro lugar, neste momento, da sua zona. Quer dizer que, estás a ver, uma equipa um ano está bem, no outro ano pode estar muito mal. Neste caso, para o DC United, é precisamente o contrário. Depois, outras novidades da MLS é que no próximo ano, em 2015, há mais 2 novas equipas que vão integrar a MLS. Neste momento há 19 equipas, para o ano são 21. Novas equipas que temos. 21 equipas. E 2 equipas, uma é o Orlando City, da cidade do Walt Disney, e a outra é mais uma equipa em Nova York. E desde já posso-te... Isso é bom ou mau, haver novas equipas? Não, é muito bom para o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos. Isto é fantástico. Aliás, devo dizer desde já que a média de espectadores de todas as 19 equipas neste momento é quase de 19 mil pessoas. Ora, para o ano, com mais 2... Quanto é que custa cada bilhete? Bem, os bilhetes dependem. Há bilhetes de $50, há bilhetes de 60, 70 e também depende das regiões. O preço que é feito em Montreal pode não ser o preço que é feito em Los Angeles. Sim, sim. Portanto, aí Varia. difere muito de... Isto era mais só para eu fazer aqui umas contas. Exato. Depois, para o ano, com as 2 equipas, não é só a vinda das 2 equipas, é que essas 2 equipas vão trazer algo de sensacional. Por exemplo, se começarmos por falar do Orlando, o Orlando, para o ano, já assinou o Kaká, que foi considerado o melhor jogador do mundo aí há 6 anos. Portanto, um grande jogador que vai fazer parte da equipa. Fala-se agora que também o Robinho vai passar a integrar o plantel do Orlando. Portanto, 2 jogadores que faziam parte do plantel do Milão, que vão deixar a Europa para integrar a equipa do Orlando. No caso do Nova York City... Estão confirmados já esses nomes? O Kaká está confirmado. Okay. O Robinho está, portanto, entre assinar e não assinar. Tudo leva a crer que ele vai assinar, mas logo se vê. Agora, a nova equipa de Nova York, porque já há uma equipa de Nova York, o Red Bull, vai haver o New York City. Essa equipa pertence
ao Manchester City de Inglaterra e ao Jets de Nova York. Portanto, duas poderosas equipas que investiram muito nesta nova equipa de futebol em Nova Iorque, a segunda equipa de Nova Iorque, e já contrataram o avançado que marcou mais golos na seleção de Espanha, que é o David Villa, que já está assinado. Agora assinaram o Lampard, do Chelsea. Evidentemente que esses dois jogadores agora vão ser emprestados durante o período que medeia este verão até começar o campeonato em 2015, em março. Portanto, o David Villa, neste momento, está a jogar na Austrália, porque o campeonato é feito lá durante o verão, e quando chegar a dezembro, deixa a equipa, vai se preparar para integrar o Nova Iorque. Portanto, isso só traz impacto ao campeonato, às equipas. Cada vez há mais pessoas a assistir aos jogos nos Estados Unidos. Os média nos Estados Unidos, forte. Exatamente, interessam-se de uma maneira incrível. Basta ver o que aconteceu com a presença dos Estados Unidos no Campeonato do Mundo, as cidades, as avenidas cheias de adeptos a ver os jogos do Campeonato do Mundo e da seleção dos Estados Unidos através de ecrãs gigantes em grandes praças, como em Portugal e como em qualquer país da Europa. Portanto, tudo coisas que antigamente não aconteciam. E outra razão para se considerar que o futebol está em grande desenvolvimento nos Estados Unidos, basta ver, este verão vão estar a fazer jogos amigáveis nos Estados Unidos, equipas como o Real Madrid, o Manchester City, o Manchester United, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid. Portanto, as equipas não vão para outros países disputar jogos de futebol na pré-época, vêm para os Estados Unidos, porque a riqueza e o entusiasmo agora está virado para os Estados Unidos. É verdade que há muita gente da comunidade, sobretudo, que não acredita em nada disso, mas isto é um facto. O futebol nos Estados Unidos está a desenvolver-se de maneira... Tem algum motivo? Bom, porque antigamente havia os desportos tradicionais dos Estados Unidos, os média só se interessavam por esses desportos, não mostravam jogos de futebol, os jogos de futebol era mais tipo de cozinha de amigos e pronto, e as pessoas não descobriam o futebol. As pessoas começaram a descobrir europeia. A influência do campeonato que foi criado pela MLS depois do Campeonato do Mundo dos Estados Unidos, que foi disputado em 1994. Pronto, daí para cá, os Estados Unidos, mesmo a equipa das mulheres, começaram a ganhar títulos, a fazer grandes jogos, a despertar o interesse. E, neste momento, devo dizer desde já que, no futebol, a média de espectadores é superior à Liga Nacional do Hóquei e à NBA, que é a grande... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Portanto, é a grande divisão de basquetebol dos Estados Unidos. Mais uns anos temos no Canadá. Bem, no Canadá já está, porque tu vais ver um jogo do impacto. Um jogo do impacto tem normalmente 18 a 20 mil espectadores. Vais a Toronto, não tens bilhete se não tiveres um... Se comprar com antecedência. Exato. O estádio está cheio, o estádio leva 20 mil pessoas e eles já estão a pensar a aumentar a lotação porque é insuficiente. Em Vancouver, a média também são de 20 mil pessoas. Portanto, as três equipas do Canadá, em termos de assistência, estão muito bem e, quando começarem a ganhar e a disputar os títulos, depois, com certeza, que ainda vai ser melhor. Muito obrigado, Norberto. Contamos sempre com a sua participação. Você já sabe, fique também aí desse lado. Nós continuamos na Lusac TV. Até já. E assim chegamos ao fim de mais uma emissão. Carlos, é verdade. Foi difícil trabalhar comigo? Não, de maneira nenhuma. Foi todo um prazer. Espero que tenham gostado desta nossa emissão e que voltem para a semana, à hora habitual, cujo horário podem consultar no jornal Lusopress, como habitualmente. E não se esqueça de ser nosso amigo no Facebook, Lusac TV, e acompanhe todas as nossas emissões. Carlos. Também temos as repetições das telenovelas de segunda a sexta-feira, no horário habitual, até começar a nova telenovela que é em setembro. Consulte o Lusopress, temos uma página dedicada só aos nossos horários. Boa semana, bom trabalho e voltamos 2 a 8. Adeus. Muito obrigado. Adeus. Até a próxima.